O silêncio da escola Aurora. Parte 1. O portão fechado. Você já tentou se lembrar de um sonho logo após acordar? Daqueles em que tudo parecia vívido enquanto acontecia, mas que se esvai no instante que seus olhos se abrem? A memória da escola Aurora era algo assim. Diziam que ela havia sido fechada há décadas, depois de um incêndio que consumiu parte da ala leste. Diziam que nenhuma criança sobreviveu. Diziam muitas coisas, mas ninguém dizia porque ela ainda estava em pé, intacta, sem pichações, sem marcas do tempo, como se o prédio, encravado na colina mais alta da cidade abandonada, estivesse preso no momento em que o mundo esqueceu de passar. Você não lembra porque decidiu ir até lá. Talvez fosse um impulso, talvez uma curiosidade insidiosa, ou talvez algo que você ouviu enquanto dormia. Um sussurro vindo da terra, dizendo: volte. Você atravessa a cidade em ruínas com o cuidado que só o silêncio absoluto exige. Não há vento, nem pássaros, nem o som do próprio coração. O ar tem gosto de ferro e chuva estagnada. O céu está coberto por uma nuvem cor de chumbo, tão baixa que parece que vai cair. Você caminha entre postes retorcidos, vitrines estilhaçadas, bicicletas tombadas sem dono. Quando chega à escola Aurora, o portão está lá, alto, negro e enferrujado apenas nas pontas, como se alguém tivesse polido o centro regularmente. Ele range quando você empurra, mas cede sem esforço. Do outro lado, um jardim coberto por folhas mortas se espalha em silêncio, interrompido apenas por um balanço que ainda se move, lento, para frente e para trás, embora não haja vento. O prédio ergue-se como um monumento fúnebre, tijolos escuros, janelas altas e estreitas. A porta dupla é de uma madeira espessa, adornada com detalhes entalhados que você não consegue compreender, formas que lembram letras de um alfabeto esquecido ou talvez ossos de pássaros. Você entra. O cheiro é o primeiro a invadir, não de mofo, como seria esperado, mas algo doce, enjoativo, como frutas que amadureceram demais e apodreceram lentamente. O saguão é amplo e limpo, mas uma camada de pó cobre tudo como uma neve morta. Há ganchos vazios nas paredes, onde mochilas deveriam ter pendido. Um relógio acima da porta marca 1h07 da tarde. Os ponteiros imóveis. Você pisa devagar. O chão range sob seus pés. Não há luz elétrica, mas há clarabóias no teto, e por elas entra uma luminosidade cinzenta, lavada, como se o sol estivesse doente. No final do corredor, uma porta entreaberta revela a sala da diretoria. Você hesita antes de tocá-la. Ali dentro, há móveis arrumados, uma cadeira giratória voltada de costas para você e uma mesa com um diário escolar aberto. Alguém escreveu algo ali. Você se aproxima. O papel está seco, amarelado, mas a tinta parece recente. Hoje, eles brincaram com o nome dele de novo. Eu avisei para não falarem. Agora é tarde. As vozes voltaram às paredes. Abaixo, um nome ilegível, tremido, como se a mão tivesse hesitado até o último segundo. Você fechou o diário e se vira para sair, mas a cadeira giratória agora está voltada para você. E você sabe que ela estava virada de costas antes. Não há ninguém sentado nela. Você diz a si mesmo que é sua imaginação, que a brisa por alguma janela mal fechada pode ter feito isso. Mas quando se volta para a porta, ela está fechada. Você jura que não a fechou. Piora, a maçaneta não gira. Você força, mas ela não cede. Algo pulsa atrás da parede. Não um som, mas uma vibração, como se o prédio tivesse um coração muito antigo, muito lento. Um ritmo que você começa a sentir em suas costelas. Do outro lado da sala, uma pequena porta. Ao que você lembra das saídas de emergência está entreaberta. É a única saída. Você se aproxima. Ela dá em um corredor que desce por uma escada de concreto sem corrimão. A luz desaparece aos poucos, e só a claridade tênue atrás de você projeta sua sombra no chão, distorcida, longa demais. Enquanto desce, nota que as paredes estão marcadas por riscos, como unhas ou ferramentas, seguindo-o em linha contínua, como se alguém quisesse registrar sua passagem.
A sensação de estar sendo seguido começa a se infiltrar nos seus músculos. Mas você não ouve nada. Nada além daquele ritmo surdo. Batida, batida. Como um segundo coração, distante. No final da escada, um corredor mais baixo, com um teto arqueado e paredes pintadas de azul desbotada, se estende à sua frente. As portas estão abertas em ambos os lados, revelando salas de aulas pequenas, arrumadas, mas com detalhes errados. Carteiras voltadas para os cantos, quadros negros riscados com palavras apagadas e desenhos infantis que parecem ter sido feitos por mãos adultas. Você entra em uma sala. Há uma fileira de cadernos sobre uma mesa. Todos os mesmos nomes na capa. Silas. As páginas internas estão vazias, exceto pela última, onde algo foi rabiscado com violência. Uma figura humana com a cabeça substituída por um buraco negro. E ao redor dezenas de mãos esticadas em sua direção. Você ouve algo no corredor, passos pequenos, rápidos. Você sai da sala e olha para os lados. Nada. Mas há um detalhe novo. Uma das portas do corredor, antes aberta, agora está fechada. No batente, uma fita vermelha amarrada. O silêncio é mais profundo agora. É como se até seus pensamentos estivessem sendo escutados. Você não quer abrir aquela porta, mas sabe que vai. Sua mão se move contra sua vontade, como guiada por um fio invisível. A maçaneta está gelada. A porta se abre com lentidão. Lá dentro, a sala é diferente. Pequena, redonda, sem janelas, com paredes revestidas por azulejos brancos. No centro, uma única carteira. Nela, alguém deixou uma boneca de pano, deitada de bruços, com os braços estendidos. Você se aproxima e nota que ela tem o rosto costurado com uma linha preta, os olhos fechados por fios cruzados, mas ela não estava ali antes. Você sente isso com uma certeza que vem de um lugar instintivo, como o medo ancestral da escuridão. Você dá um passo para trás. A porta se fecha atrás de você com um estrondo seco. A luz pisca. Quando você se volta para a boneca, ela está sentada, os braços em seu colo. O rosto ainda é costurado, mas os fios parecem mais frouxos. Você ouve passos do lado de fora, pequenos, de criança. Depois uma risada abafada, vinda de dentro das paredes. Parte 2. Os cadernos de Silas. O som da risada se esvai lentamente, como se tivesse sido sugado para dentro das paredes. Um silêncio denso ocupa o lugar, espesso como água parada. Você tenta abrir a porta, mas ela não se move. A maçaneta treme sob sua mão, fria e pegajosa. Você recua, sentindo a presença da boneca atrás de si. Não olha, não quer olhar. Mas o medo tem sua própria gravidade. Você vira devagar. Ela não está mais lá. O banco está vazio. Você pressente que ela ainda está no ambiente, talvez escondida sob a carteira, talvez atrás de você, talvez nos azulejos. Uma pressão no ar, como se a sala fosse uma bolha prestes a estourar. A luz do teto, um tubo fluorescente antigo, pisca 3 vezes, e então se apaga. Você respira fundo, tentando lembrar como era o mundo antes daquele lugar. A lembrança escapa. Não há tempo fora dali, não há infância, apenas a escola. A escola e o nome. Silas. O seu sussurra, como quem testa a borda de uma navalha. Silas. No mesmo instante, a parede à sua direita emite um estalo. Uma pequena fenda surge dos azulejos, de onde escorre um líquido preto, espesso, sem cheiro. Ele forma uma linha no chão, como se quisesse guiar você. A porta se abre sozinha, sem som, sem cerimônia. Você corre, não por coragem, mas porque algo mais rápido virá se você parar. O corredor está diferente, mais escuro. As paredes parecem mais próximas, como se o prédio estivesse respirando. Você se orienta por flechas de memória. Uma curva à esquerda, uma porta com fita vermelha, uma escada que levava ao andar superior. Mas não há mais escada. O corredor termina num espelho oblongo gravado na parede. Você se detém. O espelho não reflete nada, nem você. Ele pulsa literalmente.
como uma superfície líquida tentando se conter num formato rígido. Uma risada curta, infantil, explode atrás de você. Quando se vira, o corredor está cheio de sombras alongadas, todas imóveis, voltadas para você, como crianças em fila, esperando um comando. O espelho estala, você toca. A superfície cede como carne morna, sem pensar atravessa. Do outro lado, o mundo não tem som. Você sente os passos, o próprio respirar, mas nada chega aos ouvidos. A luz aqui é avermelhada, fraca e parece irradiar das paredes. Você está numa sala gigantesca, abobadada, com colunas altas feitas de cadeiras escolares empilhadas. No centro, um círculo de carteiras infantis. E no meio, um menino. Ele está de costas, desenhando com um dedo no chão. Ao redor dele, centenas de folhas presas ao chão como escamas. Você se aproxima em silêncio, mesmo que seus pés arrastem pedaços de papel que não emitem som algum. Quando chega perto, ele para de desenhar. Você demorou, disse sem virar. A voz dele é como a sua memória, apagada, mas ainda ali. Quem é você? Eu sou a parte que ficou. Ele se levanta, vira-se devagar. O rosto dele é o seu, mas diferente. Um detalhe, dois, os olhos mais fundos, o sorriso levemente assimétrico, a expressão vazia de tudo que o mundo poderia ter lhe dado. Alegria, dor, dúvida, removida, como se fosse um molde esquecido. Você era aluno daqui? Você pergunta, sua voz quase desaparecendo. Ele nega com a cabeça. Não, eu era o único que ouvia Silas. Você recua. O nome arde em sua garganta como se tivesse sido engolido. Quem é Silas? E olha para os próprios dedos, cobertos de tinta escura. Seus olhos se apertam, um leve tremor na boca. Ele era o que sobrava quando tudo parava. Quando as aulas acabavam e os corredores se calavam. Ele andava por onde ninguém olhava, crescia onde ninguém lembrava. Ele nasceu da ausência. E quando alguém fala o nome, ele continua um caminho de volta. Ele encontra um caminho de volta. Você sente uma dor súbita no peito, como se estivesse se afundando em algo espesso. Eu não quero estar aqui. Ninguém quer, diz o menino, mas todos acabam. As folhas no chão começam a se mover lentamente, como se puxadas por vermes invisíveis. As palavras nela estão embaralhadas, impossíveis de ler, mas algumas frases emergem. A escola não termina. A luz é uma mentira. Ouça o sino. Você ouve um som agudo, distante, como um sino escolar que toca apenas uma vez. O menino sorri, mas não com seus lábios. É um ambiente inteiro que sorri como se o som tivesse feito o mundo curvar-se levemente. É a próxima chamada, ele diz. Hora de ir para a aula. Você tenta fugir, mas o chão se move, se estica, dobra como um papel sendo virado. As carteiras se erguem e marcham ao redor, cercando você. Você tenta pisar entre elas, mas algo agarra seu tornozelo. Uma pequena mão de tecido. A boneca. Ela olha para você com os olhos ainda costurados. Mas agora a costura está se abrindo, linha por linha, e algo atrás da pele se move. Você grita, mas não escuta. A dor em sua mente é crescente, como se algo estivesse tentando esvaziá-la para fazer espaço. A luz se apaga. Quando volta, você está deitado numa sala de aula. A luz do dia entra pelas janelas, crianças ao seu redor, uniformes, risos. Você está na carteira do fundo. Um professor está escrevendo no quadro. Você tenta se levantar, mas o corpo não responde de imediato. Você olha para as mãos pequenas. Você olha para o reflexo no vidro da janela. Não é você. Ou melhor, é. Mas menor, mais novo. Você voltou. Turma, diz o professor, virando-se. Hoje temos um aluno novo. A porta se abre. Um menino entra. Seu uniforme está impecável. Ele sorri com doçura. Seus olhos são fundos demais. Silas, por favor, sente-se ao lado do nosso colega do fundo. Ele vem na sua direção. Você quer gritar, mas não há som. Parte 3. O som das paredes. Silas se senta ao seu lado, sem fazer barulho. Ele se move com a fluidez de algo que não imita, mas sim se lembra vagamente de como é ser uma criança. O cheiro que ele traz é o mesmo da sala na ala abaixo da escola.
frutas doces e podres, nostalgia transformada em repulsa. Quando você olha para ele de relance, algo dentro de sua cabeça dói. Não a dor física, mas como se o próprio pensamento estivesse sendo empurrado contra os limites da linguagem. O professor continua a escrever no quadro. Você não entende o que está sendo escrito. As letras parecem se embaralhar no instante em que tenta lê-las, como rabiscos em movimento. Você se vira, cauteloso, para Silas. Ele está te encarando. Não se lembra de mim? A voz dele não tem timbre. Parece surgir diretamente no centro da sua mente, ocupando os espaços vazios. Eu fui seu colega. Todos fomos. Você começa, mas não termina. A frase quebra-se dentro da garganta como um galho seco. Ele gesticula para a sala, mas ao olhar ao redor, você percebe que os rostos dos outros alunos estão borrados, como se alguém tivesse esfregado os dedos sobre um desenho a carvão. Suas roupas, os corpos imóveis persistem. Ninguém se move, ninguém pisca. A única coisa que se move na sala é o som, um som que vem das paredes. Você se dá conta de que as paredes sussurram. Você fecha os olhos e escuta. Fique, não vá. Ele precisa de você. As vozes são infantis, mas esvaziadas de emoção, como gravações antigas repetidas demais. Algumas palavras se sobrepõem às outras, um coro de recordações que não pertencem a ninguém. Quando você abre os olhos, está sozinho na sala, exceto por Silas. Ele ainda está lá, sentado ao seu lado. O rosto agora mais pálido, os olhos como buracos abertos na realidade. Você já esteve aqui antes, lembra? Você balança a cabeça. Não, eu não lembro. É porque você obedeceu. Os que obedecem esquecem. Você sente que ele quer que pergunte. Obedeci o quê? Ele sorri. O sino, a rotina, as regras, o ciclo. Você tenta se levantar, mas a cadeira não permite. Seus pés estão presos ao chão por fios finíssimos, quase invisíveis. Você não os vê, mas sente a pressão, como cordas que seguram um fardo muito leve. Você se debate, mas não há resistência real, apenas uma ausência de movimento. Silas levanta. Venha. A próxima aula é no porão. Com um estalar quase imperceptível, os fios que te prendiam se desfazem. Você o segue. Não por querer, mas porque algo nos corredores mudou. Os caminhos antigos não estão mais lá. Agora há um único trajeto possível, o rastro de tinta negra no chão. Silas caminha descalço. Os pés dele não tocam exatamente o chão. Você percebe isso aos poucos. Ele paira, como se o mundo físico não suportasse inteiramente. Você desce escadas que não estavam no edifício original. Elas parecem se contorcer para dentro da terra, espiralando-se até uma profundidade onde o ar se torna grosso demais para ser respirado com facilidade. As paredes pingam algo. Você quer acreditar que é água. No corredor final, desemboca em uma sala redonda, muito maior que todas as anteriores. As paredes são espelhadas, mas não refletem você nem Silas. Refletem versões alteradas da sala. Algumas em chamas, outras cheias de alunos que choram em silêncio. Em uma delas você está sozinho no centro, com a boca costurada. Em outra, você está escrevendo num quadro negro uma frase repetida. Silas é o professor. Silas é a lição. Silas é a sala. Você recua, mas Silas segura sua mão. Está na hora de lembrar. Do chão ergue-se uma lousa, grande, de pedra escura, coberta de inscrições. Não em giz, mas gravadas. Marcas de unha, talvez, ou garras. Silas aponta para a base da lousa. Ali, há uma fileira de nomes. O último é o seu. Você não o reconhece na primeira vista, mas algo em seu estômago se contrai. É o nome que usavam na escola quando criança. Um nome que você abandonou, que quis esquecer. Eu estive aqui. Você sussurra. Você nunca saiu, responde Silas, e sorri. A lousa treme, a sala vibra. As vozes voltam, dessa vez mais claras, mais próximas. Escreva seu nome, participe da aula, obedeça. Você recua até encostar na parede. Ela está quente e palpitante, como carne viva. Silas se aproxima com algo na mão. Um giz? Não. Uma lasca de osso.
Quando você escreve, ele te vê, diz. Ele quem? O que dorme nos quadros, o que só acorda quando há nomes para chamar. Você sacode a cabeça. Não vou escrever. Então vai esquecer de novo. Vai voltar para o início. Vai caminhar pela cidade até encontrar o portão. Vai empurrar, vai entrar e cada vez vai lembrar menos. Até que um dia esqueça até de esquecer. A lousa agora pulsa com uma luz azulada. A sala gira lentamente. O teto parece subir, se afastar, revelando um céu escuro sem estrelas. Você sente que, se não fizer algo agora, ficará preso. Você agarra a lasca de osso, mas em vez de escrever o seu nome, você risca o de Silas. A sala estremece como um corpo em agonia. A lousa se parte ao meio. As vozes gritam. Você cai. Quando abre os olhos, está em uma sala de aula iluminada. As crianças escrevendo em seus cadernos, o professor de costas para a turma. Seu caderno está em branco. O nome na capa diz Silas. Mas você não se lembra de ser Silas, ou talvez você sempre tenha sido. Parte 4. Os ecos que aprendem. Você passa o dedo sobre a capa do caderno. Seu nome, ou o nome que agora carrega, pulsa em letras tímidas. Silas. Algo em você se rebela, grita que não é seu, que não pertence, mas quando mais olha, mais aquele nome se encaixa, como uma luva antiga reencontrando o dono. O som da sala é abafado. O barulho das canetas, o professor escrevendo, os colegas respirando, tudo parece estar sendo filtrado por um véu. Há uma sensação crescente de que a realidade está sendo encenada para você. Como se todos estivessem fingindo ser alunos, fingindo aprender, fingindo existir. Você tenta se levantar, mas o corpo pesa como se tivesse passado anos naquela cadeira. Seus músculos não obedecem com facilidade. O professor, uma figura alta, magra, com pele pálida demais, vira-se para a turma. O rosto dele não tem olhos. A pele está esticada onde deveria estar, como se algo ali tivesse sido propositalmente apagado. Aula de reconhecimento, ele diz, com sua voz seca, feita de papel velho rasgado. Abram a página onde deixaram de ser. As crianças ao redor viraram a página em um uníssono. Algumas vão até metade do caderno, outras quase ao fim. Você hesita, depois abre aleatoriamente. A página está preenchida com frases que você não lembra de escrever. A ansiedade existe fora do tempo. A escola ensina o que o mundo precisa esquecer. Silas aprendeu primeiro e agora ensina o que nunca foi dito. Você fecha o caderno de novo, o coração martelando contra o peito. O professor anda entre as carteiras, o som dos passos dele é seco, mas também molhado, como carne pisando em musgo. Hoje, ele anuncia, parando atrás de você. Vamos ouvir. Ele estala os dedos. Todas as janelas da sala se escurecem ao mesmo tempo. A luz muda, torna-se azulada, fria, pálida, como uma madrugada que nunca amanhece. E então começa o som, não de fora, de dentro. Você sente primeiro nos dentes um zumbido que parece subir pelas raízes, como um verme rastejando por dentro do esmalte. Depois chega aos ouvidos um som infantil, mas invertido. Risos ao contrário, vozes que não dizem nada, mas significam demais. O que escutam, diz o professor, é a voz das paredes. Toda a escola tem uma. Esta foi construída sobre um osso antigo, um osso que falava. As crianças fazem anotações com olhos vazios. Você sente algo pingar do teto. Uma gota escura pousa na sua página. Quando olha, vê palavras surgindo na mancha, como se escritas por dentro. Ele está de pé atrás de você. Você vira-se, nada, mas o vazio parece ter uma presença. Um calor mal canalizado. O professor agora o observa. Sem olhos, ele vê. Nosso novo aluno ainda não escuta bem, diz ele, mas vai aprender. Você se levanta, o chão parece inclinar-se contra você. Eu não pertenço a isso, você disse. Ou acha que disse. Sua voz sai deformada. O som dela retumba em um tom mais grave, como se ecoasse dentro de um corpo alheio. O professor sorri. A pele onde estariam os olhos repuxa, revelando costuras finíssimas. Todos pertencem, Silas. Você apenas chegou antes de terminar. As crianças se viram para você, não com raiva, com pena. Você corre para fora da sala, pelo corredor que parece maior do que antes.
As paredes estão cobertas de papéis com nomes, milhares deles, alguns riscados, outros escorrendo tinta. Há frases escritas em padrões espiralados que sua mente não consegue processar sem enjoar. Você encontra uma escada, desce. O som da escola acompanha você, mas não o som das aulas. O som da estrutura. Um lamento grave, contínuo, como se o edifício inteiro estivesse suspenso no tempo, por dor e memória. Chega a ala antiga, aquela que fora fechada por décadas, onde as janelas foram seladas por cimento e pregos. A tinta das paredes está gasta, revelando paredes riscadas sob camadas de tinta branca. Você lê. Não chame por Silas, não abra o armário 11. O silêncio ensina mais do que qualquer lição. Você segue, movido por algo que não entende. No final do corredor, uma porta de ferro. Não deveria estar ali. Parece saída de uma instalação industrial. Ela pulsa, respira. Você abre. Do outro lado, um auditório abandonado. O chão é de madeira escura, coberto de folhas secas. O palco ainda tem uma cortina vermelha mais rasgada, manchada. Há uma única cadeira no centro, voltada para o público, que são nada além de sombras sentadas. Você se aproxima. Na cadeira, um corpo. Não exatamente humano, seus contornos são infantis, mas a pele é feita de páginas de caderno costuradas. O rosto é um amontoado de nomes. Seu nome aparece várias vezes, em tinta preta, vermelha, azul, riscada e reescrita. O corpo ergue a cabeça, fala com sua voz. Eu fui você. Você sente o colapso de algo dentro da mente, como se as memórias estivessem gritando, tentando encontrar um eixo. A escola prende fragmentos que cruzam seus portões, diz a figura. Você deixou pedaços aqui, e agora eles te chamam de volta. Você tenta negar, mas se lembra. O portão, a chuva, a curiosidade. A criança que riu e correu. Você não foi visitar, você sempre esteve. O corpo estende a mão, nela um objeto. Uma pequena pedra preta. Se você tomar, lembrará de tudo. Você hesita. E se eu não quiser lembrar? O corpo sorri com o canto dos lábios. O mesmo sorriso que viu Silas fazer. Então voltará para a aula. A cortina se move. Algo atrás dela respira. Você pega a pedra. Ao tocá-la, sente um estalo dentro do crânio. Imagens surgem, rápidas demais. Um túnel feito de carteiras, crianças de boca costurada. Um professor sem rosto sorrindo de costas. E, por fim, você, correndo pelos corredores, chamando por um nome. Não por Silas, mas por outro. Você acorda, num pátio vazio. O céu está cinzento. A escola atrás de você parece desfeita, como uma pintura dissolvendo na chuva. Você levanta. Ao seu lado, um portão de ferro enferrujado. Nele, uma placa. Escola Aurora, fechada por tempo indeterminado. Mas a corrente está rompida. Você sabe o caminho. Parte 5. Onde o eco termina. Você caminha pela cidade ao redor da escola, mas ela não te reconhece. As ruas estão ali, dispostas como deveriam estar. Casas pálidas, vitrines estilhaçadas, calçadas engolidas por raízes, mas nada responde à sua presença, nem o vento, nem pássaros, nem o tempo. Tudo está suspenso. A cidade parece ter parado de morrer, como se a morte tivesse esquecido de levá-la por completo. Você se lembra de parte do seu nome agora. Não o que os outros te deram, mas o que você sussurrava para si mesmo nos cantos da escola. O nome antes das aulas, antes de Silas. Mas ele ainda habita sua mente. O nome arranhado, sobrevivente. Um sussurro recorrente entre seus pensamentos. Silas. Você toca o bolso e sente pedra negra que recebeu no auditório. Ela pulsa uma vez, uma batida seca, como um coração sozinho enterrado sobre concreto. Ao longe, a silhueta da escola Aurora ainda paira, mesmo com as paredes ruindo, mesmo com as janelas seladas, ela se mantém firme, como um castelo dos sonhos mortos. Você sabe que deve voltar, mas não pelo portão. O portão é o caminho dos esquecidos. Você contorna o terreno da escola, cada passo mais fundo no silêncio. As árvores do lado de fora têm galhos que apontam todos para a construção, como dedos indicando o culpado. Há um alçapão nos fundos. Você o viu em sonhos, nunca o abriu.
Está coberto de folhas e ferrugem, mas ao tocá-lo, a tranca se desfaz, não com um clique, mas com um suspiro. Você desce. O subsolo não tem cheiro de mofo ou terra, tem cheiro de papel molhado, tinta fresca e lágrimas antigas. As paredes são cobertas por retratos de turma, cada um com dezenas de crianças, nenhuma com rosto, só silhuetas, menos uma. Em cada foto, uma criança com o rosto claro. Você. Mas nem sempre com a mesma idade, nem sempre com os mesmos olhos. Você anda, os passos não ecoam, o corredor parece feito para absorver qualquer som, como se o próprio lugar estivesse farto de vozes. Ao fim, uma porta, não uma maçaneta, só um buraco no centro. A pedra negra pulsa, você a encaixa. A porta se dissolve em pó. Do outro lado, uma sala sem teto, onde o céu é uma massa de tinta azul imóvel, o chão é de lousas quebradas e, ao centro, uma estrutura viva, que lembra uma espiral de carteiras retorcidas, corpos infantis e quadros negros com palavras repetidas à exaustão. Não saia antes do sinal. Esqueça para continuar. Aprenda a ser. Ao redor da espiral, vultos se movimentam, professores sem rostos, aluno com bocas largas demais, silhuetas que não projetam sombra. E lá, no centro de tudo, Silas. Não mais criança, não mais um, mas algo que se fragmentou para existir em todas as salas, algo que te observa com os olhos que não precisam estar abertos. Você voltou, diz ele. A voz ecoa pelo chão como se falasse através das veias do prédio. Eu lembro agora, você responde. Eu não era um aluno, era outro. Você se aproxima. Cada passo reconfigura o espaço ao redor. Era professor, o primeiro, o que tentou ensinar fora da lição. As memórias te atingem como tempestade. Você tentou ensinar os alunos a sair, a quebrar o ciclo, a fechar o livro que nunca terminava. E por isso foi dividido, partes suas em cada nova entrada, em cada nova criança que cruzava o portão. Uma memória aqui e outra ali, até que alguém, um fragmento rebelde, riscou o nome. Ele quebrou a lousa. Eu fui você, disse Silas, e você entende. Ele é o reflexo deformado no seu intento, do seu intento. A versão que curvou a estrutura, que abraçou a escola como lar. O traço de você que cansou de lutar contra a lição e decidiu ensiná-la. A espiral pulsa. Posso voltar? Você pergunta. Silas toca seu peito, um gesto estranho, quase gentil. Pode se tornar inteiro, mas nunca será o mesmo. Você olha ao redor, os alunos parados, as vozes sussurrando palavras sem origem, a escola suspensa fora do mundo. E se eu recusar? Então será outro. Um novo nome no quadro, um novo eco entre os corredores. Alguém há de lembrar por você, até que também esqueça. Você respira fundo. O ar é denso como lama, mas cheio de sentido. Você fecha os olhos e pisa no centro da espiral. A estrutura se contrai, os quadros se estalam. As vozes gritam. Por um instante você é todos os alunos. Você é Sila, você é o primeiro professor, você é o último aluno, você é a escola. E a lição. E então, nada. Você acorda com a luz do sol no rosto. Está deitado no mato, à beira de uma estrada. A cidade está distante. E a escola, invisível. Seu corpo dói como se tivesse caminhado quilômetros. Um carro passa. O motorista não olha para você como se não estivesse lá. Você levanta. No bolso uma peça de pedra, uma pequena pedra negra, fria, silenciosa. Na palma da mão uma cicatriz em forma de espiral. Você caminha e ao longe ouve um sino. Aula começando. Mas não sabe mais se é o professor ou o aluno.